Olá, tudo bem? Eu sou o escritor Carlos Araújo, autor do livro Um Brinde ao Nada. Esta é mais uma edição do programa Pense Comigo, aqui dentro do programa do Estúdio 48 Podcast. Comigo ao lado aqui está o jornalista Lucas Lorde e à nossa frente está a escritora Priscila Santos. Ela é autora deste livro, Sobrevivente de Mim. E também é palestrante, empreendedora, comunicadora e tem uma história incrível para contar para a gente e para todos nós aqui. Tudo bem, Priscila? Como é que vai você? Tudo bem, boa tarde. Vou bem, graças a Deus. Pronta para mergulhar no passado? Pronta, e é uma honra. Quero agradecer o convite, gente. Obrigado mesmo pelo convite. É uma honra estar aqui conversando com vocês, contando um pouquinho da minha história, falando sobre o livro. Muito obrigada. Ô Lucas, quanto a você está feliz desde domingo, eu tô muito feliz, sabe? Porque O que aconteceu? Eu tô com o braço doendo de tanto levantar a taça. Porque eu sou corintiano, Corinthians mais uma vez campeão. Não posso dizer o mesmo aqui de duas pessoas aqui que estão na produção aqui, o Mozart e o Pudim, né? Que o time deles faz muito tempo que não ganha o título, né? Já o meu ganha título direto. Então eu tô muito feliz. Mas sabe por que o Corinthians também ganhou? Porque você é pé frio. Então toda vez que você vai lá assistir, o Corinthians toma gol. E daí quando você sai assim, o Corinthians já faz gol. Tem até um jogo assim que você entrou, o Corinthians tomou o gol, você saiu, o Corinthians fez, empatou. Esse jogo eu comecei pensando... Então você é pé frio, então ainda bem... Então você chega assim e já fala assim... Você chega assim e fala de quanto o Corinthians está perdendo, viu, Priscila? Ele chega assim e fala, tá perdendo já? Ainda bem que você não foi assistir, porque se você não foi assistir, o Corinthians começou a ganhar tudo. Então estamos começando aqui mais um episódio do Pense Comigo, estamos aqui com a Priscila, agradecer a presença dela. A Priscila que a gente conheceu lá no evento da Flaus, Feira do Livro de Autores Sorocabanos. Agora eu falei, viu, Araújo? Porque teve um episódio aqui que eu falei Flaus, só que não falei que era a feira. Ele pegou no meu braço aqui, eu tomei um susto, viu, Priscila? Ele falou assim, é Feira do Livro de Autores Sorocabanos, porque eu não tinha falado. Só que ele fez assim no meu braço, um susto. Calma, Araújo. Então agora eu tô falando, viu, Araújo? E agradecer a todos pela audiência, agradecer aqui o Pudim, o Leandro Mozart aqui, que estão revoltados aqui comigo, que eu tô feliz aqui, então eles estão com o time deles lá, faz tempo que não ganha, e daí eu vim zoar eles aqui, mas beleza, é assim que é o futebol, é assim que é a zoeira. E também agradecer... Vai Corinthians! E vai Corinthians, Vai né? Corinthians. E vai Corinthians. E também agradecer aqui a toda a equipe e pedir também para a audiência aqui se inscrever no YouTube do Estúdio 48, que falta muito pouco, pessoal, para a gente chegar a 1.000 inscritos. A gente está com 803, 804, então falta muito pouco. Pessoal, se inscreva aqui, falta muito pouco. Ativa o sininho, compartilha com os amigos no grupo. E também seguir as redes sociais do Pense Comigo Podcast, do Estúdio 48. A gente está crescendo aqui, a gente precisa da sua ajuda, do seu engajamento, porque o nosso crescimento aqui está sendo orgânico. A gente não está tentando crescer de formas assim, de injetando dinheiro. A gente está tentando crescer de forma orgânica, então a gente precisa muito da sua ajuda, do seu engajamento, da sua curtida, do like. O like é muito importante aqui no YouTube do Estúdio 48, segue a página do Pense Comigo, do Estúdio 48 no Instagram, a gente também está no TikTok, o Pense Comigo Podcast, e vamos aqui em mais um episódio. Vocês estão assistindo, mandem mensagem aqui no chat também, faça perguntas para a Priscila, para mim, para o Araújo, e vamos aqui em mais um episódio. Esse episódio aqui promete ser muito emocionante, pessoal. Vamos falar de um tema muito importante aqui nesse episódio. Então, vamos lá, Araújo. O Araújo vai ler aqui todo programa. A gente começa lendo o perfil do convidado e o Araújo vai começar lendo aqui. Primeiro, um perfil sobre o livro. Sobrevivente de Mim é uma narrativa autobiográfica que aborda temas de grande relevância social, como vulnerabilidade social, dependência química, injustiça no sistema penal, saúde mental, direitos humanos e processos de reconstrução pessoal. A obra relata a trajetória de uma mulher que, após ser vítima de um golpe da própria família, enfrentou a vida nas ruas, o vício em crack, a prostituição e uma condenação injusta até encontrar caminhos de cura, autonomia e transformação. O perfil da Priscila Santos, escritora, palestrante, empreendedora e comunicadora, é autora do livro Sobrevivente de Mim, no qual compartilha sua trajetória de vida, resistência e reconstrução. Há 13 anos livre do crack, sem nenhuma recaída,
atribui sua estabilidade e qualidade de vida ao tratamento de redução de danos com a cannabis. Sua história atravessa temas como sistema carcerário, saúde mental, políticas de cuidado, direitos humanos e transformação social, inspirando pessoas por meio da palavra, da escuta e da experiência de vida. Puxa, Priscila, a gente pode começar do começo, do início, né? Primeiro, onde você nasceu, como foi a sua escolaridade, início na idade de trabalho, como é que foi isso? Eu sou mineira, de Uberaba, Minas Gerais. Sou filha de comerciantes, meus pais eram açougueiros, no ramo de açougues. A gente era uma família classe média, com alguns colaboradores que ajudavam meus pais no açougue. Tive algumas babás que me olharam. Estudei em alguns colégios, tem colégio particular. Estudei em alguns colégios estaduais. E eu fiz até a 8ª série. Assim, no período escolar, né? No período contínuo, até a 8ª série. Por que parou? Eu parei porque quando os meus pais se separaram, eu tive muitas dificuldades para aceitar a separação dos meus pais, né, o afastamento do meu pai, principalmente de mim, né? A gente era muito unido, muito apegado. Fiquei um pouco rebelde, então eu repeti também algumas séries, repeti a 8ª série. E quando meu pai morreu, eu parei de estudar. Eu já tinha parado, mas eu sempre tentava voltar, parava, tentava voltar. E com a morte do meu pai, eu parei assim, definitivamente. Aí ele morreu logo após a separação? Não, meu pai morreu e já tinha 18 anos. Ah, então, um tempo depois. Um então. tempo depois, foi muito tempo Nessa depois. fase da separação, você tinha quantos anos? Eu tinha 7 anos. Ah, muito tempo. Foi Transcorreu, então. então. Transcorreu. Quando ele viu, hein? Sim. Então a separação foi um choque, assim, porque você era criança, né? Eu Aí era seus criança. pais se separando, assim, Sim. uma criança é um choque muito grande. Isso, E eu né? era muito apegada ao meu pai, né? Também tinha tem isso. o laço. Já houve um abalo terrível, Sim. né? Então já teve o choque da separação. Depois, quando ele morreu, Sim. foi a gota d'água. Todos os dias meu pai chegava em casa e a gente brincava, né? Eu sentava no braço do sofá, penteava o cabelo. Então todos os dias eu esperava ele voltar para casa. Mesmo ele tendo um açougue lá de casa, ele também tinha um outro açougue. Então todos os dias tinha aquela hora esperando. A gente saía muito, eu, meu pai e minha mãe. Ia muito para restaurante. Então você perde aquela convivência familiar e muda tudo, né? Aí começam a aparecer outras pessoas também. A vida muda completamente, né? E para mim foi muito difícil essa fase, né, da separação dos meus pais. Ou seja, em você, como criança, na época, houve um abalo psicológico também. Sim, eu fiz tratamento, trouxe acompanhamento. consequências, então? Trouxe consequência na escola. Eu já... Na época, a gente não sabia que existia o TDAH, né? Eu fui uma criança com TDAH. Então, eu tinha muita dificuldade de concentração, de ficar parada para prestar atenção na aula. Eu era uma criança diferente, né? Então, eu tinha um pouco de dificuldade de aprendizado. Eu tinha muita facilidade com artes, com desenhar, com pintar, com música. Já tive bastante instrumento na infância, tinha violão, piano, órgão. Só que não foi explorado essa parte, né? Então, eu acredito que talvez tivesse sido explorado. Talvez hoje eu poderia estar cantando, atuando, fiz teatro. Ah, sim, mas você gostava, Mas como se fosse uma válvula de escape, né? Eu realmente gostava. Só que na escola eu tinha um pouco de dificuldade de aprendizado por conta do TDAH. Na minha época, tem 40 anos, né? Há 30 anos atrás, 35 anos. Não sabia o que era isso, né? Não comentava, se não falava, tinha informação, né? Eu só não conseguia muito concentrar. E com a separação dos meus pais, eu tive mais dificuldade de aprendizado. Não conseguia me concentrar, eu tomava muita bomba, ficava de recuperação. Sim. Dei muito trabalho, assim, na escola, por não conseguir aprender, pela dificuldade. Então foi difícil prosseguir até a 8ª série. Foi. A escola sempre foi. De notas e sim. rendimento. Sim, eu gostava de ir porque eu gostava de socializar com as outras crianças, na pré-adolescência, na adolescência. Então eu gostava de socializar, eu tinha muitos amigos, eu gostava de conversar. Tinha facilidade em algumas matérias, português, geografia, história, mas a matemática sempre foi algo muito difícil para mim compreender. Então, na aula de matemática, no período infantil ali da 1ª série, da 2ª série, eu chegava a passar mal. Por questão de pressão, né? De ter que aprender tabuada, matemática. Assim. E ao longo da minha
da minha vida escolar, sempre tive essa dificuldade na matemática, com os números, assim. Só que eu conseguia desenvolver bem, né? Eu consegui terminar até a 8ª série, mas, assim, aos trancos e barrancos, pegando recuperação, Sim. nessas matérias que eu tinha mais dificuldade, que era geometria, era química, matemática, eu sempre tive Eu acho que o que pressiona exatas. também é os outros alunos, assim, tirar uma nota maior ou vai passando e você tendo aquela dificuldade, isso pressiona também, né? Você Pressiona. fala assim, o fulano tirou 10, o fulano tirou 9, daí chega vocês ficando nervoso. Eu acho que a maior pressão, assim, é dos pais, né? Principalmente da minha mãe. Sempre me impressionou muito para mim tirar notas boas, para me estudar, fazer cursos. Só que eu sou geminiana, sou artista, gosto de artes, né? Eu sempre gostava de pintar, pintava a parede do quarto, queria cantar, queria atuar, queria fazer teatro. Estudar mesmo eu não queria, né? Mas era necessário. A escola já joga gente num campo de concorrência e disputa, né? É. O aluno que tirou nota melhor Sim. que a gente, você frequentou o mesmo espaço, como é que ele conseguiu ter uma vitória na nota e a gente não, entendeu? Eu acho que a escola também tem essa dificuldade, que nem tem umas matérias assim que não tem nada a ver com a gente. Pega matemática, química, física, matéria que a gente não quer levar para a vida, mas é obrigado a aprender obrigado a fazer a prova, obrigado a estudar. Então tem essa dificuldade, a gente não pode escolher a matéria que a gente gosta. Exatamente. Então, na hora da escola, que você está lá como aluno, criança ou adolescente, você pensa assim, desse jeito. Exatamente. Mas depois, passados anos na vida, você vai lembrar que mesmo que a matemática não estivesse no que você queria e achava que seria importante para você, naquele momento ela foi importante para desenvolver o seu raciocínio. Exatamente. Tem essa importância também, entendeu? Para desenvolver o seu raciocínio. Sim, tem essa importância também. Sim. Uma outra coisa, você, como eu li aqui no seu perfil, você mostra tópicos importantes da sua vida e difíceis, muito duros, assim, em termos de capacidade de absorver sofrimento e dor. Sim. Um deles, você relata aqui, que é após ser vítima de um golpe da própria família. Como é que foi isso? Alguns familiares do meu pai, ele faleceu fora do Brasil, nos Estados Unidos. Ele estava doente, né? Teve que fazer amputação de uma perna, ficou hospitalizado. E ele mandava dinheiro para o Brasil, porque ele tinha um açougue, estava montando outro açougue para ele trabalhar quando ele voltasse. Só que eu era muito nova, eu tinha só 18 anos, né? Não tinha muita cabeça, maturidade para tomar conta das coisas dele. Então ele deixou alguns familiares dele tomando conta das coisas que eram dele. Só que ele morreu. E quando ele morreu, essas pessoas se acharam no direito de ficar com as coisas que eram do meu pai. E esse foi o estopim, né, para tudo, que foi onde eu me revoltei. Já tinha perdido o meu pai, que era a figura de amor, né? Eu tenho uma relação com a minha mãe muito diferente da relação que eu tinha com o meu pai. Minha mãe é aquela figura mais que dá bronca, que briga. O meu pai era aquela figura que passava a mão, que acariciava, que dava carinho, que acolhia. E a minha mãe era a que cobrava. Então, ao perder o meu pai, eu perdi basicamente o que eu tinha vivido até ali, né? Você perdeu seu apoio. E eu, assim... Seu chão. E tudo muda, gente, tudo muda. Não é só a morte de uma pessoa. Tudo muda. Porque essas pessoas ficaram com o que era do meu pai, né? Que era para ser meu direito, se acharam no direito de ficar para eles. E não foi só isso. A forma de me tratar também, que eram pessoas que eu achava assim, a minha família, né? As pessoas que eu convivi desde que eu nasci. E as pessoas me tratavam diferente, começaram a me maltratar, a me tocar da porta do açougue que era do meu pai, começaram a fazer coisas comigo para me tirar de campo mesmo, assim, sabe? Isso então dói demais, né? Pessoa que é da família mesmo fazer isso, né? Sim. Porque se fosse estranho, a gente já... E assim, o que eu mais penso é que se fosse ao contrário, meu pai no lugar dessas pessoas, o filho de qualquer uma delas estivesse passando, meu pai não faria isso. Mas comigo fizeram. Então é algo assim que eu levei muitos anos para digerir. Você foi lesada, então, para citar uma palavra lesada. Administrativa. Exatamente. Assim. Exatamente. Quando você pega uma coisa que não é sua, isso tem um nome. E é roubo, né? Porque quando a pessoa morre e ela tem herdeiros, herdeiros por direito são os herdeiros diretos, que são os filhos, né? E não foi respeitado essa hierarquia, né? Passaram na frente porque estavam numa situação de vantagem, por estarem cuidando das coisas que eram do meu pai. Você tentou recuperar o seu patrimônio? Eu tentei.
Tentei recuperar, mas era uma causa cara, porque o advogado precisava ir para fora do Brasil, porque eu precisava provar que era do meu pai. E eu não tinha dinheiro, né? Porque quem cuidava de mim era meu pai. E a minha mãe passava muita dificuldade, né, em casa. Ela trabalhava durante o dia e fazia faculdade à noite. Só ela trabalhava, o meu padrasto na época não trabalhava, eu não trabalhava. Então, meu pai nos ajudava. E a gente já estava passando dificuldade. Se você não quiser identificar, tudo bem, mas seriam o parentesco, né? Teriam sido irmãos dele, por exemplo? Alguns irmãos e o pai do meu pai. Não tem um problema em falar. Né? Acho que a verdade tem que ser dita, né? Aconteceu. Nada vai fazer, nada volta atrás. Nada do que eu fizer, do que eu falar, ou o que eles fizerem, o que eles falarem, vai voltar atrás. Né? Aconteceu. E isso mudou a sua vida, assim, com mais dificuldades, né? Porque aí você tinha que recomeçar a sua vida e seguir em frente, mas com dificuldades que você não teria se tivesse herdado o patrimônio do seu pai como teria sido seu direito. Sim. Ou seja, além de não ter herdado, não teve apoio da família, que naturalmente era para ter, né? Mas nem para trabalhar e nem doação, né? Ó, vem aqui pegar 1 quilo de carne para você comer na semana. Não teve nada. Não teve nada apoio, mesmo, ajuda de espécie alguma. E isso me causou muita revolta na época. Eu tinha só 18 anos. Eu tinha acabado de sair da adolescência, estava entrando para a fase adulta. Né? E eu estava esperando, aguardando ansiosamente meu pai retornar dos Estados Unidos. Nós tínhamos planos, eu e ele. E teve uma briga que a gente teve no telefone por causa de uma das irmãs dele, né? Que inclusive tem muitas coisas no livro, assim. E eu estava ansiosa, esperando ele retornar dos Estados Unidos, como ele mesmo disse para mim, para a gente tomar posse do que é nosso. Você conta esse episódio no livro também? Conto tudo. Conto com mais detalhes, né? E assim, a gente teve a última conversa que eu tive com meu pai, e ele falou, a gente teve uma briga, assim, a irmã dele teve uma situação que ela me tocou lá do açougue e tal, e eu contei pra ele, né? Fui pegar R$10 por gasolina numa motinha que eu tinha, e falei com ele, ele só falou pra mim, espera eu voltar pro Brasil, nós vamos tomar posse do que é nosso. Então eu estava ansiosa, aguardando meu pai voltar, só que ele morreu, não voltou. E nesse caso, sua mãe não apoiou nada? Não, mas a minha mãe já era separada do meu pai, já era casada com o pai da minha irmã. Mas ela não interferiu em nada? Não tinha o que ela fazer, né? Sim. E minha mãe sempre foi uma pessoa muito ela é muito passiva. Sim. Então, assim, às vezes ela até aceita algumas situações para evitar confusão, confronto. Eu não. Eu nasci pronta para guerra. Entendi. Entendeu? Então, nesse ponto de você se sentir nascida para a guerra, e a sua trajetória indica que foi assim mesmo, Sim. Você, então, deparou com uma nova situação de vida. Exatamente, assim, eu percebi. Eu preciso seguir em frente. Sim. E esse seguir em frente foi uma fase mais difícil ainda. Foi. Por exemplo, você foi viver nas ruas. Sim. E como é que isso aconteceu? Você ir para ruas sem sair de um teto e morar na rua. Como é que aconteceu com a morte do meu pai, eu me revoltei bastante, né? Porque era uma dor absurda, que eu não sabia lidar com a morte dele. Eu não tive um apoio psicológico, né? Uma estrutura. Minha mãe já tinha os problemas dela. Eu namorava uma pessoa, família dele lá com as coisas dele. Então, assim, eu me vi sozinha, sem o meu pai. Tinha sido lesada. E não tinha nada que eu pudesse fazer. Então, eu me revoltei, porque antes da morte do meu pai, eu não usava droga, eu era jogadora de futebol. Eu jogava num time de futebol lá da minha cidade. Qual cidade mesmo? Uberaba, Minas Gerais. Então você tinha esse sonho de jogar futebol? Eu era jogadora de futebol. Legal. E jogava no time do Romildão. E era muito bom, assim, né? Não tinha o histórico de drogas. Tive uma problemática com uns 14, 15 anos com álcool, mas nunca tive problemas com drogas, né? E depois que eu perdi o meu pai, eu perdi a vontade de viver. Essa é a palavra. Eu perdi o encantamento pela vida. Eu não queria comer, não Entrou queria depressão viver. também, né? Sim, eu dei síndrome do pânico. Achava que tudo era tiro, sabe? Comecei a ficar meio apavorada. E sozinha, né? Assim, com a minha mãe. Mas a minha mãe já tinha os problemas dela, muito sobrecarregada. Minha irmã pequena, bebê. Então, eu fiquei praticamente sozinha, enfrentando todo aquele processo de perda do meu pai, de afeto. E, além de tudo, além de perder, eu ainda perdi a convivência com as pessoas que eu convivia, que era a família dele, né? Eu perdi essa convivência, esse carinho, esse afeto que eles supostamente tinham por mim. Então, eu perdi meu pai,
perdi o que eu achava que era uma família, perdi tudo, né? E o que me restou foi a dor, a vontade de morrer, a dor, o desinteresse pela vida, aí já não queria estudar, sabe? Eu fui perdendo interesse em viver, realmente. A minha intenção, a minha vontade era de morrer mesmo. E eu conheci a droga e fui me envolvendo. O álcool, né, que é a pior, é a porta de entrada para tudo. Comecei a beber demais, o álcool. Aí conheci a cocaína. Aí depois da cocaína eu conheci o crack. Aí já era. Aí você foi pra rua. Aí foi quando eu Foi na rua que você virei conheceu a usuária de droga? crack. Não, eu conheci antes. Conheci antes. Eu já tinha passado por algumas internações. Eu passei sim. por... Antes de conhecer o crack, eu tinha passado por uma internação por questão de cocaína. Aí depois, dentro da clínica mesmo, eu fiquei muito curiosa para conhecer o crack, porque as meninas falavam muito do crack. E eu me internei, mas eu não queria recuperação. Eu me internei porque minha mãe queria me internar e estava perturbando a minha cabeça demais, e eu precisava ir para algum lugar para tomar um ar, mas não estava ali na intenção de parar de usar droga. Então eu já saí de lá na intenção de usar o crack, de conhecer mesmo Só o crack. para entender, antes você morava na casa com seu pai? Não, eu sempre morei com a minha mãe. Com a Meu sua pai mãe. nunca teve casa. Ele teve uma vez que ele alugou uma casa para morar com a namorada dele atual da época, mas aí eles acabaram desfazendo a casa. Mas desde que meu pai largou minha mãe, meu pai nunca teve Como casa. é que você se transferiu da sua casa, da casa que você morava, para a rua? Na verdade, eu não saí de casa para morar na rua. Eu morava com a minha mãe, meu padrasto e minha irmã, e minha mãe saiu de casa e me largou no apartamento. Daí você ficou sozinha lá? Eu fiquei sozinha no apartamento. E o apartamento foi virando lixão. Lixão. A hora que eu vi, eu tava morando no meio de um monte de lixo. Né? E eu mesma Com saía pra rua. aquele clima de depressão, Sim. e já em contato com drogas. Sim, já naquele clima do crack mesmo, que é um ambiente muito pesado, hostil, né? Violento para as mulheres, principalmente. Foi um período muito O difícil. que te levou para a rua, então? Nesse sentido, assim, porque você tinha um abrigo. Tinha. Pelo menos nessa condição. Tinha. Depreciada. Tinha para onde vamos dizer. ir, né? Tinha para onde ir. Sim. Como é que você foi para a rua, então? Foi... De acordo com o que eu fui me aprofundando mais ainda no vício do crack, eu fui ficando mais viciada e perdendo mais interesse em viver, né? Eu me entreguei e a hora que eu percebi, eu já não voltava mais, né, para o apartamento. Aí minha mãe alugou o apartamento e alugou uma pensão para mim e eu não voltava mais para a pensão. Quando eu vi, eu já estava na rua. E como é que era as suas andanças na rua, sua vivência? Eu falo que quando eu virei usuária de crack, eu também virei andarilha. Porque eu andava a cidade inteira, né, procurando crack. Aí eu fumava uma pedra de crack aqui. Era Uberaba? Era Uberaba. Fumava uma pedra aqui. Aí do nada me dava uma loucura. Eu ia parar lá na outra ponta da cidade. E eu gostava muito de usar droga sozinho. O crack é uma droga muito, muito solitária. E ficar pensando na minha vida. Eu usava especialmente o crack para ficar pensando na minha vida, né? Lembrando a minha infância, meu pai, minha mãe, minha casa. Ficava martirizando, usava a droga e martirizava. Sim, e o crack, ele faz isso, né, com a pessoa, ele é uma droga muito potente, né? Sim. Talvez seja a pior das drogas, cocaína, as outras drogas vicia são... muito Mas talvez rápido. o crack seja uma das piores que vicia muito rápido, você toma uma vez já tá viciado, que é muito perigosa nesse sentido e faz você perder a noção de realidade. Exatamente. Entendeu? Perder a noção de qualquer coisa, assim. Eu e falo você fica que é uma com realidade paralela. Sim, você fica com aquele... lance de parece que está sendo perseguida, né? Sim. Assim, tem essa aí. Eu não tinha essas, a gente fala, essas noia de perseguição. Porque acho que cada pessoa, ela reage de alguma reage de uma forma, né? né? Ela tem uma sensação. A sensação que eu tinha, pelo menos quando eu me embalei mesmo no crack, era de felicidade, de alegria genuína da infância. Então, eu fumava o crack, eu sentia feliz. Tipo, não pensava no meu pai, não pensava na minha mãe, não pensava em nada. Sentia feliz, aquela alegria que eu já não sentia mais, que a vida não me proporcionava mais. Sim. E o crack me proporcionava, né? Era uma válvula de escape. Aí eu não sofria por causa do meu pai, eu não tava nem aí que pegaram, que não pegaram. Eu só queria usar, eu só pensava na próxima pedra de crack. Quando que eu vou fumar a próxima? Tem comunicação, Lucas? Sim, temos uma mensagem aqui, ó, do Epitácio Pessoa, grande Pita, fotógrafo, que sempre está aqui com a gente. Ele mandou aqui, parabéns equipe, parabéns Priscila, Carlos e Lucas. Ele mandou mais mensagens aqui, o Pudim vai colocar na tela. Pergunta para Priscila, em que momento ela começa a escrever o livro? Eu começo a escrever o livro no começo da pandemia, assim, em 2020. Que foi quando eu tentei recorrer contra o Estado e eu vi que realmente não tinha como.
né? Não dava mais para recorrer. E foi quando eu consegui ter uma estrutura psicológica para poder remexer no passado, né? Porque era algo que me trazia vergonha, medo. Eu morria de vergonha das pessoas, de contar a minha história, de ser julgada como ex-presidiária, ex-usuária de crack, presa por um crime bárbaro. Então, assim, eu morria de medo de ser taxada, de ser julgada e perder as possíveis oportunidades de trabalho, porque eu precisava sobreviver. Então, eu não contava para as pessoas. E quando foi em 2020, eu comecei a fazer o tratamento com a cannabis medicinal com a Associação Flor da Vida. E eles me proporcionaram um acolhimento onde eu tinha psicóloga, tinha acolhedora. E foram as primeiras pessoas que eu contei a minha história. E elas falavam, cara, que história incrível que você tem. Você é uma vencedora, você é uma guerreira. E tudo aquilo que eu tinha vergonha, né? Que eu achava que tinha que ficar debaixo do tapete, escondido. Eu vi que não era motivo para ter vergonha. Muito pelo contrário, né? Eu era uma sobrevivente, uma guerreira, né? Eu fui pensando em escrever o livro. E desde 2020 eu vim escrevendo até o ano passado. Foram muitos anos. Nesse sentido, nessa leitura, muita gente não se levanta. Sim. A gente conhece histórias de pessoas que não conseguem se levantar. Sim, porque aquela história, né? A questão é quantos golpes você aguenta na vida. Exatamente. Né? E quando você aguenta, você cai e você se levanta. Sim. E quanto você aguenta? Eu falo que as pessoas estavam esperando a minha morte, né? A notícia. Mataram, morreu, foi preso de novo, né? Assim, as pessoas sempre esperaram o pior de mim. Só que eu não tô para corresponder às expectativas de ninguém. Eu cansei daquela vida. Eu não queria mais sofrer, né? Eu queria viver. Você contrariou a expectativa. Exatamente. Então, assim, se tiver alguém achando que um dia eu possa recair ou voltar para aquela vida, pode desistir. Porque aquela Priscila lá, aquela morreu. Ela ficou no passado. Com certeza. Daí estava o seu tempo na rua lá com as drogas, daí o que aconteceu a partir dali? Aqui consta na sequência prostituição e uma condenação injusta. Isso. Foi nessa época que você estava na rua que aconteceu isso? Isso. A moeda de troca da mulher na rua é o corpo, né? E eu estava muito embalada, eu só pensava em usar o crack. Então, eu me prostituía para usar o crack, né? Todas as mulheres usuárias de crack se prostituem, né? Até porque todos que se aproximam da usuária de crack é para fazer o abuso dos seus corpos mesmo, né? E na rua, no crack, eu sofri diversas violências, abusos, vários estupros, apanhei demais na rua, tem marcas de facada no braço, inclusive uma tentativa de assassinato, tentaram me matar nas ruas, me desmaiaram, então assim, eu sofri muita violência. E mesmo estando ali correndo risco, era a forma que eu achava de me drogar, de usar o crack, que era o que me dava vontade de continuar, né? Que me mantinha viva, era como se fosse um antídoto. Eu tenho mais uma mensagem aqui, Denise Pitti, Priscila, você é linda. Na época do crack, você pensava em ficar bonita para poder conseguir o crack? Ou na rua não se pensa em ficar atraente? Tinha uma certa vaidade. Assim, quando tava com dinheiro, tomava um banho, punha uma roupa, né? Tinha uma certa vaidade. Mas era muito pouca, né? Era aquela vaidade de centavos. Sim, Só um banho, né? Às vezes passava alguma coisa no rosto. Aquela vaidade mínima, né? Eu, quando eu morava nas ruas, eu só usava saia, mini blusa, porque quanto mais eu expusesse meu corpo, mais eu iria conseguir fazer programas para usar o crack. E como foi o primeiro contato com o crack? Assim, foi algum amigo, alguma amiga que apresentou, que falou que é bom? Não. Na verdade, quando eu saí daquela primeira clínica, que as meninas falavam muito do crack, eu já saí da clínica pensando em usar o crack. Aí eu tinha um jogo, imobiliário, que eu vendi para fazer o uso a primeira vez. Então foi na clínica que falaram? Não, falaram. Foi na clínica mesmo que... Que me instigaram, que me deram curiosidade, né? Despertou curiosidade para usar a droga, o crack. Aí na clínica também tinha outras pessoas que não queriam sair dessa vida também, né? Bom, tinha gente lá que realmente estava para se recuperar, tinha pessoas mais velhas, mas tinha meninas que estavam ali. Geralmente, essas comunidades terapêuticas, as pessoas vão para ela, mas não uma intenção de parar. Vou dar um tempo, vou passar uns meses, depois vou voltar. Então, só um intervalo, né? Sim. Entendi.
Viver essa situação é o que a turma diz que viver assim o fundo do poço. E quando a gente está no fundo do poço, às vezes a gente pensa que chegou ao fundo, tem coisa mais funda ainda. Exatamente. Aí Dá você- mais uma cavadinha. O buraco é mais fundo. Aí te envolveram numa situação, num crime Um crime de latrocínio. de latrocínio. Então, como é que aconteceu isso? Então, na verdade, como eu fazia programa, era para mim ter saído com uma pessoa, um cliente, e eu não saí, e outra pessoa saiu, só que essa pessoa era uma pessoa ruim, e ela levou essa pessoa para o meio de um canavial e bateu, estuprou, e falou que ia matar essa pessoa e tal. Essa pessoa acabou criando coragem, né? Só que eu não estava no lugar. Eu não sei o que aconteceu lá, porque eu não estava lá. Eu sei o que me falaram, né? Então, essa pessoa saiu e eu fiquei na rua, no bar ali, e continuei usando droga. Só que como me viram conversando com essa pessoa, e posteriormente essa pessoa, ela foi encontrada morta, a primeira suspeita do crime, quem que foi? Eu. Minhas fotos saíram no jornal, na cidade, todo mundo, sabe, a primeira suspeita. Essa pessoa era o cliente. Era o cliente, O era. cliente que saiu com a outra pessoa. Saiu com outra pessoa. E maltratou essa pessoa. Sim, E essa pessoa reagiu, reagiu. matando Matou essa o pessoa. cliente. Exatamente. Só que E essa- ela não se entregou, né? Só não se entregou. Não se entregou. mas ela não conseguiram pegar ela sumiu. Não, ela continuou andando ali, inclusive comigo. Aí sim. como viram você com essa outra pessoa, acharam que você tinha Me saído. viram conversando com o cliente. Com o cliente. Com o cliente. Exatamente. Aí a primeira suspeita, as fotos que saíram nos jornais, todas minhas. Onde eu ia, as pessoas foi um mês, assim, as pessoas me acusando, eu correndo risco na rua, as pessoas realmente achando que era eu que tinha feito. Mas não E só ouviram, viram- não houve investigação que chegou a outra pessoa e Não aí? houve, Qual houve foi depois, né? Então, qual foi a postura da outra pessoa? Ela admitiu ou não? Depois que aí a gente foi, eu fui apreendida algumas vezes para prestar depoimento, eu ficava o dia inteiro na delegacia, apanhava do delegado para assumir ou para falar. Só que como eu estava na rua e a gente não pode ser cagueta, né? E a obrigação de achar é da polícia e não minha, né? Eu não podia falar. Então eu falava, ó, não foi eu, mas eu também não falo quem foi. E a polícia não achava quem foi, né? Eles acho que eles sabiam, mas queria que eu falasse. Só que eu estava num meio onde eu não poderia ser cagueta. Não Não poderia caguetar. falar da outra pessoa, né? Não. Porque é um senão meio você que era um o risco de vida cagueta pra- custa a vida dele. Exatamente. E assim, eu apanhei na rua de outros usuários de drogas, porque os outros usuários queriam que eu assumisse. E não fui eu. Aí, quando essa pessoa foi apreendida e eu fui apreendida junto, aí a pessoa assumiu. Falou, não, foi eu. Ela não tem nada a ver. Assumiu na frente do juiz também. Mas o juiz criou uma história e me colocou na cena do crime e me condenou a 20 Nossa, anos. mesmo a outra pessoa tendo revelado Mesmo. que era... Nossa, olha Exatamente. só. Teve muitos Caramba. erros no meu processo. Muitos erros, assim. Que hoje eu vejo o meu processo, eu leio o meu processo e falo, meu Deus do céu, quantos erros nesse processo, quanta injustiça, né? E eu passei 2 anos presa até ser absolvida. Então foi muito tempo para ser absolvida, né? Porque o Por juiz que chegou a me nesse condenar. cenário, como é que você avalia hoje? Por que nesse cenário em que a outra pessoa sumiu e você negava e não havia prova de você, Sim. não havia prova contra você, Sim. pelo que você está dizendo? Ou seja, estou me ancorando na sua descrição, né? Não havia Sim. prova. E aí, por que você foi condenado a 20 anos, mesmo nessa circunstância? Aí que tá. Eu acredito por estar numa situação de vulnerabilidade. Por ser uma usuária de crack, moradora de rua, né? Ninguém. Quem que é? Ninguém. É ninguém. Né? E já chutar cachorro morto, né? Vamos dizer assim. Estavam chutando cachorro morto, né? Então vamos deixar lá também. E a defesa que você teve, era como? Eu tive um advogado público, e era o mesmo advogado meu e da pessoa, e o advogado, a pessoa assumiu, o advogado falou, então vamos tentar, pelo menos, liberar ela, né, a pessoa vai ficar presa injustamente. E até a menina falou, não, ela tem que sair, mas o juiz já tinha me condenado, né, eu achei que eu iria sair
mas ele chegou a me condenar e E a outra menina foi 20 anos. condenada também, né? Foi a 22 anos. 22 Eu a anos. 20 e ela a 22 anos. Ela continua presa? Não, ela passou 12 anos fechada. 12 anos. 12 e você anos. 2. E eu 2. Injustamente. 2 anos, Sim. 2 meses, É. 2 dias. Saí 2/2 de 2012. E essa fase que você esteve na prisão, como que foi? Olha, a fase da prisão é um misto de sensações, assim, né? Porque ninguém quer ser preso, né? Porque é muito difícil. O estar preso em si é difícil. Ficar fechado, cerceado, né? Do seu direito de ir e vir. Sim. É muito difícil. Receber ordens também, mão pra trás, cara pra parede. Fico imaginando, tipo, além da dificuldade de estar preso em si, estar preso injustamente. Então deve ter sido Exatamente. assim, a pressão deve ter dobrado, triplicado Sim. por causa disso. Mas lá dentro, é que as meninas falavam pra mim, as agentes, todo mundo falava pra mim, aqui dentro todo mundo é inocente. Então, por mais que eu falasse que eu era inocente, ninguém acreditava. Então, por fim, eu já nem falava mais que eu era inocente. Lá todo mundo era inocente. Sim. Mas, e o mais difícil também, assim, é tomar banho gelado. 2 anos tomando banho gelado no cano, comendo comida azeda, né? Mão pra trás, sempre algemada. Tem muitas regras. Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de seguir regras. Não gosto de ninguém, que ninguém me manda. Eu não gosto de ser muito mandada. Então, pra mim foi muito difícil. Graças a Deus, eu sou uma pessoa de boa convivência. Então, a maior parte eu tive boas convivências com as meninas, fiz amizade com as meninas, mas também tinha as brigas, né? Nem Jesus agradou a todos, quem dirá eu, né? Então, a gente tinha os desafetos também, né? Mas, no geral, assim, eu me dei bem, eu terminei o estudo lá dentro, o ensino médio. Eu queria parar, os professores não deixavam parar, me incentivavam a continuar estudando, fiz alguns cursos também, fiz amizades que eu trouxe para a vida também, com algumas meninas lá de dentro. Sim. E o sistema penitenciário feminino, a gente tem pouca informação hoje, né? Tem Tem. poucas séries mostrando, poucos filmes. O masculino a gente tem vários filmes, séries. Exatamente. O sistema penitenciário feminino também tem a violência, que tem o masculino, é um pouco menor, um pouco Tem. maior, também tem a violência também. Tem a violência. Tem a violência porque tem regras. Sim. Existem regras, da mesma forma que tem regras no pavilhão masculino, tem no pavilhão feminino também, né? E tem que respeitar a hierarquia, as mais velhas que estão há mais tempo, estão mais cansadas, né? Como a gente dizia lá dentro, que é uma frase que a gente dizia lá dentro, que é, fulano já tá chapado de cadeia, não aguenta mais, né? Que é uma gíria que a gente usava, que falava, ó, já tá cansada, já tá muitos anos presa, então vamos respeitar, né? Tinha que respeitar a hierarquia, os artigos também, né? As pessoas eram respeitadas pelos artigos, né? Por exemplo, uma pessoa que era assassinato, latrocínio, uma outra que era estupro. Estupro, ele é seguro, tanto no pavilhão feminino como no pavilhão masculino. Então tem as regras, a mesma coisa, tem violência também. E depois de viver tudo isso, você conseguiu superar conquistando cura, autonomia e transformação. Como é que se deu, depois desse sofrimento todo, dessas dores, você conseguiu superar e reencontrar o seu caminho, a sua vida, que é o que você está tocando hoje? Dentro da prisão, da penitenciária, eu tinha muito claro na minha vida o que eu queria. Eu estava ali 2 anos já, desintoxicada do crack, e eu refletia muito, né, sobre estar lá dentro. Falava, nossa, não precisa de eu ficar, nem precisava estar aqui, né, poderia ter estudado. Eu repensei a minha vida, como eu poderia ter tomado caminhos diferentes dos que eu tomei. Minha vida poderia ter tido novos rumos, ter sido diferente, né, e muitas coisas eu me arrependia de não escutar minha mãe, de não ter estudado. Eu refletia muito sobre isso. E eu não queria mais passar por aquele tipo de situação. Nem ficar presa, nunca mais. E nem morar nas ruas, nem usar o crack. Porém, assim, foram 2 anos refletindo muito, mas eu tinha muito, muito claro na minha cabeça. Você já sabia o que você não queria para você. Exatamente. Só que quando eu saí, eu recaí. Depois de 2 anos presa, 1 semana depois, a polícia me prendeu na biqueira fumando crack. Então, aí que eu tive que realmente parar e falar, é agora ou nunca. Né, porque eu tava de favor na casa de uma tia, irmã do meu pai, e depois, quando eu recaí, eu não pude mais ficar lá. Aí que você foi buscar tratamento? Na verdade, eu não busquei tratamento, né, assim, eu fazia redução de danos, mas eu nem sabia que era um tratamento.
Aí eu conheci minha esposa também era usuária de droga, de cocaína, e eu tava recaída no crack. E eu conheci ela e eu fiquei com muita dó, porque ela era nova, ela tinha 20 anos, né? Ela teve uma overdose. Então eu fiquei com muita dó dela. E eu falei pra ela, vamos embora da cidade, vamos mudar de vida, né? Só que eu percebi que quando eu fumava maconha, eu não sentia vontade de usar o crack. Então eu fui fazendo essa redução de danos, né? E começava a ter abstinência do crack, eu fumava maconha. Começava a ter abstinência do crack, eu fumava maconha. E o crack, ele te rouba os seus sonhos. Nessa recaída, eu já estava completamente embalada, as recaídas são muito piores, já estava assim, desandada e quase morando na rua de novo. Então, e eu percebi que quando eu fumava, além de não sentir a vontade de usar o crack, eu voltei a sonhar. Voltei a pensar, nossa, eu quero trabalhar, quero ter uma casa, quero ter um carro, quero viajar, quero ir embora dessa cidade. Eu voltei a ter sonhos que o crack me roubou. Ou seja, começou a sair da escuridão. Exatamente. Então, quando me dava vontade de usar o crack, eu fazia uso da maconha. Me dava vontade de usar o crack, eu fazia uso da maconha. E gradativamente, eu já não sentia mais vontade de usar o crack, já não sentia mais abstinência, e mesmo estando em um ambiente hostil, né? Que eu tava morando numa boate. Né? Primeiramente, tive que morar na boate para trabalhar. Era um trabalho análogo à escravidão, porque eu trabalhava a troco de comida, trabalho braçal, tirar água da piscina no balde, limpar uma casa de 2 andares, 6 quartos, cuidar das meninas, atender bar, atender cliente, se o cliente tá chato, pôr pra fora, eu fazia tudo a troco de comida. Nossa, era escravidão total. Exatamente. Né? Então... Quanto tempo você trabalhou nessa boate? Eu não fiquei muito tempo, não. Não fiquei, porque logo eu conheci minha esposa. Então nela você trabalhou depois da prisão ou antes? Depois da prisão. Depois da prisão. Porque foi onde me acolheu pra mim não precisar voltar pra rua. Só que quando eu conheci a minha esposa, eu não quis mais ficar ali. Eu precisava trabalhar, precisava ter uma casa, eu queria tirar ela da droga. Então a gente falei, vamos embora daqui e eu vou trabalhar. E foi onde eu voltei à prostituição, como garota de programa, pra trabalhar, pra sobreviver, que eu precisava sobreviver. Tinha 2 opções. Ou ia trabalhar como escrava, ou ia voltar pra rua. Então era a segunda vez que você voltava para a prostituição. Então, antes da gente prosseguir, tem mais uma comunicação. Mensagem aqui. Eu queria agradecer a todos pelas mensagens. Muito obrigado. A Denise Pitt mandou aqui, ó. Priscila, eu li seu livro. Fiquei muito impressionada. Após o crime, com suas fotos saindo na mídia, sua família, sua mãe te procurou para saber a respeito do crime? A minha mãe já sabe sobre tudo, porque a minha mãe me acompanhou, né? E minha mãe sempre esteve do meu lado. Minha mãe nunca me abandonou. Ela... foi os 2 anos me visitar na prisão, minha mãe sempre esteve comigo. A família da minha mãe também sempre acreditou em mim. E a família do meu pai tinha uma irmã do meu pai, uma tia que ela ia fazer visitas com a minha mãe, agradeço o tempo que ela foi, mas hoje a gente não tem mais contato, assim, por questões do livro mesmo, de eu contar a minha história, e acho que ela se incomodou, então eu resolvi afastar totalmente da família do meu pai, ele que era a única pessoa que ainda tinha um vínculo afetivo. Temos outra mensagem aqui, Manuele Silva, parabéns, irmã. Ah, minha irmã, linda. Denise Pitt mandou outra mensagem, ó. No livro você diz que a moça que cometeu o crime dizia que você precisava sair logo e que ela não aguentava te ver lá. Você a perturbava ou ela era consciente que você precisava sair por ser inocente? Ela sabia que eu precisava sair, mas eu perturbava ela também, né? Eu não ia perder a oportunidade de tacar na cara dela em nenhum momento que eu estava lá por culpa dela. Então eu sempre falava, tô aqui por sua culpa, apesar de a gente ter uma convivência, né? A gente tinha uma amizade ali, mas eu sempre ficava estressada lá dentro. Então vocês ficaram juntas na mesma... No mesmo prédio. No mesmo bloco, mas não na mesma cela. Não, a gente morou algumas vezes na mesma cela, mas é uma rotatividade, né? Às vezes troca de cela, eles vão fazer a rotatividade das cada cela presas. tem quantas meninas? Ó, mais ou menos. Então, depende, porque tem algumas celas que são menores, que tem 2 jegas, que são as camas. Então, as 2 últimas são usadas para castigo, as 2 outras são usadas para moradia, e as outras acho que são 6 jegas, 6 camas. Mas, às vezes, tem superlotação. Então, assim, uma cela que é para ficar 6 meninas, já teve 12. Nossa. Já fiquei com 12. E, tipo, todo mundo deitado, cada uma numa cama, e as outras tudo deitado, assim, no chão, sabe? Um de cada lado, assim, tudo. Às vezes tinha até que deitar de valete. Até caso fica deitado em pé, né, também. Porque às vezes acontece de ter superlotação, de chegar algumas outras presas e vai enfiando todo mundo. Se tem desafeto, problema seu. Estou tentando chegar onde a sua vida mudou, assim, para melhor. Em relação... eu queria então, falar... aí você voltou à segunda fase da prostituição
E como seguiu? E mesmo estando numa situação de extrema vulnerabilidade, né, que é dentro de uma casa de prostituição, onde eu tinha drogas à vontade, eu poderia beber o tanto que eu quisesse, poderia cheirar o tanto que eu quisesse, fumar o tanto que eu quisesse. Exatamente. Eu escolhi não usar drogas. Então, eu não usava. Eu bebia água de coco, ao invés de beber uísque, vodka, eu bebia refrigerante, o energético. A gente ganhava pelas bebidas também. Então, eu era obrigada a beber. Mas eu não bebia álcool. E na mesma época eu consegui parar com o crack, com o álcool, com o cigarro, com a bebida, com tudo. Parei com tudo. Dentro da boate mesmo estando num ambiente hostil, porque eu sabia para onde eu não queria voltar. Isso foi uma grande revolução na sua vida. E tinha muito claro na minha mente que eu queria, que é uma casa, um carro, né, viver, viajar. E além do que o amor também me salvou, né? Estar com a minha esposa, a gente passar por tudo isso junto, me ajudou bastante também, né? O amor, eu falo que o amor também me salvou. Eu usei o tratamento da redução de danos com a cannabis, mas ela, comigo, foi muito importante. Eu ajudei e ela me ajudou também. O tratamento da redução de danos com a cannabis foi através de uma clínica, não? Não. Hoje eu faço, né, desde 2020, o tratamento na Associação Flor da Vida, onde eu pego o meu óleo e tal. Mas quando eu comecei com um popular prensado mesmo, né? Porque na época nem se falava em redução de danos. Eu nem sabia que existia esse tratamento. Eu fui descobrir em 2020, quando eu fui recorrer, eu pensei em escrever o livro, começar a escrever o livro. E eu pesquisei, eu falei, cara, mas não é possível que não tem nenhum estudo que comprove que a maconha ajuda a se livrar do crack. Porque eu já tinha outros amigos que também pararam com crack, e estavam há muitos anos sem. E eu descobri que estavam começando os estudos. Hoje a gente já tem bastante estudo, né? A doutora Andréia Galassi, a doutora Janaína, que elas fazem pesquisa. Tem alguns coletivos que tratam também a redução de danos dentro da Cracolândia, como o Edley, Pão do Povo da Rua. Então já existe esse tratamento sendo feito dentro da Cracolândia, né? Algumas pessoas não conseguem parar com o tratamento convencional de abstinência, de clínica, internação involuntária, compulsória. Eu não acho que isso funcione. Entendeu? Assim, o tratamento de redução de danos, ele respeita o indivíduo, né? Ele respeita o espaço da pessoa. Então, ele vai gradativamente. Ela pode usar a estratégia de diminuir a droga, ela pode usar a estratégia de usar a cannabis. Tem várias estratégias dentro da redução de danos que podem ajudar as pessoas. Sim. Eu estou há 13 anos livre do crack e até hoje eu não acredito que nunca mais eu usei o crack. Porque, sinceramente, tinha dias que eu olhava assim e pensava, meu Deus do céu, eu não vou conseguir largar esse trem nunca mais na minha vida, porque eu estava tão viciada, e mesmo com vontade de parar, eu não conseguia, porque é muito forte, a abstinência ela dói, você sente seu sangue correr como se fosse fogo dentro do seu corpo, como se queimasse, sabe? Você sente dor física. Exatamente, a dor é física. E para seu corpo ficar pedindo desesperadamente aquilo de Exatamente. Novo. Eu chegava a tremer, porque eu pedia dinheiro para as pessoas também, né? Obviamente, eu aprendi a fazer furtos, né? De tanto apanhar, de tanto sofrer violência nos programas, eu acabei aprendendo a fazer pequenos furtos, mas eu também pedia dinheiro para as pessoas na rua, durante o dia, e as pessoas falavam, ai, eu vou te dar um salgado. Eu falava, não, eu não quero salgado, quero dinheiro para usar crack. A pessoa falava, mas eu não vou te dar dinheiro para usar crack. Você já vai destruir a sua vida. Eu falava, olha para mim. A minha vida já está destruída. E eu vou usar o crack de qualquer jeito. Você me dando dinheiro ou não. Se você não me der, eu tenho algumas opções. Onde eu posso roubar, onde eu posso me prostituir. Se você me der, você vai me ajudar a evitar todo esse sofrimento. E eu tremia. E as pessoas me ajudavam. Aí eu aprendi a pedir quando eu queria usar droga, dinheiro para usar droga e comida quando eu queria comer. A gente vai ficando forjado na rua, né? Você vai aprendendo a viver na rua. Sim. A GNFC mandou aqui, orgulho demais da sua garra para virar o jogo. Queria agradecer a todos pelas mensagens. Muito obrigado, pessoal. A Denise Pitt, resumindo, o amor te salvou. O amor pela sua esposa. Sim. Então, foi aí que... A GNFC perguntando aqui, qual o conselho que você dá para usuários de crack que querem sair dessa? Olha, o conselho que eu dou para algum usuário de crack que quer sair do uso da droga, quando a pessoa achar que não consegue mais sair, muda a estratégia. O tratamento que a gente conhece é o tratamento convencional, de abstinência, inclusive o tratamento de internação compulsória, que as pessoas acham que esse é o tratamento, que é a verdade, e, sabe,
tem que existir só esse tratamento. É o único. Mas não é. Existem outras formas de tratamento. Tem que se adaptar à pessoa, né? Exatamente, Cada pessoa, porque o tratamento é individual. Não pode forçar um só tratamento. Exatamente. Tem pessoa que não vai aceitar. Se fosse, pra mim, Priscila, depender do tratamento convencional de abstinência, eu não estaria aqui hoje. Então, a estratégia de redução de danos salvou minha vida também. Sabe? Me ajudou a não ter a abstinência, porque o meu problema não era parar de usar o crack, era a abstinência. E a redução de danos, pelo que eu lembro que você falou, a maconha foi importante. Foi assim, indispensável no tratamento. Porque, de qualquer maneira, se eu fizesse um tratamento ambulatorial, eu teria que usar esses remédios, calmante, né? Uhum. Eu teria que usar... dentro da prisão, eu passei tomando calmante. Eu tomava ansiolítico, tomava remédio para dormir. Eu ficava chapada de remédio também dentro da prisão. Isso também me ajudou bastante a aguentar ficar lá dentro. Porque a maconha reduzia o efeito da carência, da química, da abstinência. Isso, então quando eu saía eu não tomava remédio, aí eu tive essa recaída, mas de qualquer maneira eu iria tornar dependente de remédio, Zolpidem, Rivotril, Clonazepam, e não era que eu queria ser dependente de nada, e hoje eu consigo fazer, eu sou paciente medicinal, eu tenho o laudo médico, a receita para me tomar o óleo, para me usar as flores, então eu sou paciente. Então, todo mundo sempre usa alguma coisa. Hoje eu faço o uso da planta, nem é para dependência química, nem para redução de danos. É para uma dor crônica que eu tenho, problema gravíssimo de coluna, que eu teria que fazer uma cirurgia e eu teria que ficar 7 meses de cama, deitada. Porque o meu problema é bem ali na medula. Uhum. Então, eu teria que pôr pino para abrir. Então, a única coisa que tira a dor, como é dor crônica, seriam esses remédios, que é nortriptilina, pregabalina. Mas a cannabis com THC também tira dor. Sim. Então faço uso da planta. E depois dessa fase você largou as drogas, você deixou a boate, né? Daí que veio a história do livro. Então, eu vou precisar fazer essa pergunta agora, que tem a ver com isso que perguntou, porque a gente está com, assim, 10 minutos, né? O tempo urge. Uhum. Aí está com 10 minutos e eu preciso... passa um pouquinho, não tem problema também, a gente passa alguns minutos. E eu preciso falar sobre a questão de... você virou o jogo, hoje você... escreveu o livro, está sendo reconhecido, estou vendo as fotos ali, o Suplicy. Então, o Pudim está passando as fotos do evento da Flaus aqui, ó. Então, hoje você é escritora, palestrante, empreendedora. Você está numa atividade de trabalho que você iniciou. Canto, danço, pinto, interpreto. Então, a sua vida... Então, de uma escuridão, você abriu o caminho de luzes. Então, mas você viu e da arte também. Você viu que virada de jogo, né? É espetacular, assim. Olha, do você mundo de escuridão para o mundo de luz. Exatamente. Então, vamos falar um pouco disso agora? Como é que foi? Como é que aconteceu tudo isso? Achei muito bonito esse título, Sobrevivente de Mim. Cara, porque às Casou vezes... certinho. Porque na vida, às vezes, o nosso maior obstáculo, o nosso maior vilão somos nós mesmos, né? E a gente tem que superar a gente mesmo. Onde foi? Em Sorocaba, né? Não, foi em São Paulo. São Paulo. Você foi no Teatro YouTube. A gente foi assistir uma peça de Shakespeare, Hamlet Hip Hop. Então foi uma releitura, foi incrível, foi maravilhoso. Fui com o Suplicy, fui com a Mônica Dallari também, a esposa dele. Legal. Incrível. Na Flaus você lançou o livro lá também, né? Fiz o lançamento do meu livro na Flaus e agora a gente vai fazer o lançamento do meu livro em Minas, na minha cidade, Uberaba. Também agora o mês que vem, dia 13. Por cima, hein? Exatamente. Eu saí escorraçada da cidade, agora eu tô voltando com o meu livro. E o pessoal que quer ler seu livro, onde que ele pode encontrar? Ele está disponível na internet, com você? Como que o pessoal encontra o seu livro? Está disponível na Amazon, está disponível no site da editora Codal e tem na Shopee também. Ah, entendi. Na Amazon é formato físico e e-book? O e-book tá faltando configurar, teve um problema na configuração, sim. Mas já tá para entrar, mas o físico já está à venda. Ah, sim, entendi. Foi muito bom. Essa foto eu achei ela muito significativa. Inclusive, eu postei ela no meu Instagram e escrevi, né? Quem diria que um dia moradora de rua se tornaria escritora? As expectativas eram de morte, né? Sua vida, você contando, agora dá um filme. Exatamente. Essa é a intenção. Essa é a intenção. A gente já tem alguns projetos de audiovisual. Fazer o filme agora, né? Sim. E eu tranquei minha faculdade de jornalismo em 2022. Eu iria retornar com jornalismo. Você fazia onde? Na Uniso ou não? Na Unip. Na Unip. Aí eu descobri o amor, que eu sempre gostei, sou apaixonada pelo cinema nacional. Eu já vi vários filmes que eram livros também, inclusive um dos livros que me inspirou a fazer o meu livro foi o da Bruna Surfistinha,
que eu me identifiquei bastante com algumas situações, né? Sim, que tem um ela filme passou. também, né? Tem, então, tem a série, tem o filme, eu adoro, a série é maravilhosa. A série, qual que é? Me Chama de Bruna? Me Chama de Bruna. Ah, que tem na Netflix, né? Isso, nossa, perfeita. É melhor que o filme? Eu gostei mais da série que do filme. Ah, eu posso ter a série. Agora vai ter o 2, né, da Vai ter Bruna. outro filme. E teve a novela da Bibi Perigosa também. Aquele Cidade de Deus também era um livro. E eu gosto muito do audiovisual. Eu sou sim. apaixonada pelo cinema nacional. E toda vez que a gente via um filme assim que mostrava que era história real, que era um livro, eu olhava pra minha esposa olhava pra mim. Eu olhava pra minha esposa, só que eu não tinha coragem, né? Então a minha psicóloga e a minha acolhedora lá do Flor da Vida me motivaram, me ajudaram, implantaram uma sementinha no meu coração e eu acabei escrevendo essa maravilha que é Sobrevivente de Mim. É difícil encontrar alguém que diz que gosta de cinema nacional. Eu amo. Eu amo também, eu prefiro. adoro cinema A cultura nacional. nacional é algo assim que tem que ser muito valorizado. Eu vejo a cultura desde a brasileira. adolescência. Eu quero fazer o audiovisual porque eu quero contar a história de pessoas comuns, porque pessoas comuns têm histórias incríveis, né? Eu sou apaixonada pelo audiovisual, pelo cinema nacional e pela história das pessoas. Eu Você gosto... é um exemplo disso. Pessoas comuns É. com histórias incríveis. Então, eu quero contar a história de pessoas. Eu conheço tanta gente incrível, que tem tanta história incrível. Eu falo para os meus amigos, falo assim, eu quero contar a sua história. Eu quero contar a sua história. Eu sei, tem alguns amigos que têm umas histórias que são bem pesadas também, que passaram por momentos muito difíceis e pessoas que eu admiro. Eu falo, eu quero contar a sua história, eu quero contar. E entre suas palestras, onde você tem falado? Como é que tem sido a sua relação com o público? Eu já falei aqui no Sesc algumas vezes, foram 2 vezes. Dei uma palestra também em Uberlândia, lá na UFO, na faculdade. Eu gosto de falar uma linguagem mais popular, de rua mesmo, né? Para as pessoas, para abranger todas as pessoas, do mais simples ao mais culto. Porque se eu falar palavras muito difíceis, tem gente que não vai entender o que eu quero dizer. Né? E... É até melhor falar desse jeito. Exatamente, né? porque acho é que para a maioria essas das pessoas pessoas. entende mais. Acho que o meu público mesmo, as pessoas que precisam ouvir o que eu falo, às vezes podem não entender uma palavra culta. Então eu quero falar de linguagem simples, para pessoas simples. E entre esse todos. público, você sente que um ou outro se aproxima de você e que está vivendo problemas que você viveu? Sim. E conta o exemplo para pedir dicas? Daí você aconselha esse pessoal? Sim, Né? muitas mães. Mães. Mães de filhos que já tiveram problemática com droga ou que ainda faziam uso de drogas, mães que não se identificam só nessa, porque a droga é só uma consequência da vida, né? Uhum. As pessoas se identificam com várias fases na relação minha com a minha mãe. Teve uma pessoa que falou assim, eu até inclusive li seu livro, estou refletindo sobre a forma de tratar a minha filha, sabe? Relacionamentos amorosos, com o pai. Então, as pessoas se identificam em várias fases do livro, não só na parte da droga, sabe? Então, é muito legal, é muito bom que eu vejo que... Eu achei que o livro fosse ser rotulado apenas o livro de uma ex-usuária de droga, mas não. Ele tá me surpreendendo. A receptividade das pessoas e a forma com que as pessoas estão se identificando com várias partes da história, não só com as partes mais difíceis. Uhum. Como é que você tem visto essa questão das... você que sofreu violências no campo da violência contra a mulher, como é que você tem visto esses recordes de feminicídio, de maus tratos às mulheres, e que se torna um flagelo Sim. no Brasil, mas que também acontece em outras partes do mundo? Como é que você vê isso, esse assunto tão difícil? Olha, para quem é moradora de rua ou ex-moradora de rua, a violência faz parte do dia a dia. Igual eu falei, eu passei por diversas violências, eu apanhei, sofri muitos abusos, muitos estupros, de homens que eram casados, pais de família. Então, assim, pessoas que inimagináveis, você fala, não, já eram pessoas extremamente violentas. Então, assim, eu já tinha esse receio, né, assim, com homens estranhos. Eu tenho uma ressalva com homens estranhos. Um homem que eu não conheço vir conversar comigo, se aproximar de mim. Eu tenho medo. Eu gosto de conversar com pessoas conhecidas, né? Igual, conheci vocês na Flaus, eu vim aqui, tô super tranquila. Só tem homens aqui, estou super tranquila. Porém, se eu sair ali, parar um carro, tiver um cara e passar perto de mim, eu já tenho essa ressalva. Porque a gente que morou na rua, foi garoto de programa, a gente já conhece o outro lado. Né, que inclusive a minha esposa, a gente estava falando, as mulheres que nunca passaram pela prostituição e nunca passaram pelo vale da morte, né, da sombra da morte, que é a droga, elas têm uma visão de um encantamento pelos homens que quem passa por isso não tem mais.
sabe? Assim, tipo... Porque de tanta experiência ruim, né? Exatamente. Eu tenho medo, assim, Essa é a verdade. eu tenho medo. E não tenho esse encantamento, nem mesmo pelo meu pai, mais, assim, de super-herói, assim, ainda tem aquela ressalva, não comigo, né? Mas com outras pessoas, assim. Então, a gente meio que perde, vê a realidade. Não me surpreende tamanha violência. O que eu acho que está acontecendo é que muitos homens perderam o medo. Essa violência já existia, pelo menos com os usuários de droga, moradores de rua, sempre existiu. E agora está se estendendo para casa, para as esposas, para os filhos, né? Eu acho que simplesmente que é algo que está sendo escancarado, mas que já existia. Muitas mulheres apanhavam caladas, né? Essas parentes, bisavós, né? Tem uma parente do meu pai que uma vez tomou uma surra que ela ficou toda arrebentada. Assim, eu era criança, né? Veio a pessoa com a cara toda rasgada, toda engessada, assim, violência extrema. Eu era criança. E eu vi isso, né? Eu vivi isso, né? E ver a pessoa com a cara costurada daqui, assim, tudo costurada, de violência, né? Do marido que estão juntos hoje. Esse desencantamento, eu acredito que pode acontecer na relação dos afetos, tanto para homem e para mulher, Sim. depois que sofre, vamos dizer, um trauma de amor, por exemplo. Até nos afetos isso acontece. Exatamente. Você pode deixar de acreditar no amor por conta de um amor de perdição que você viveu. Exatamente. Eu tenho um outro livro em que um personagem vive um trauma de amor, que depois ele não gosta nem de ouvir nem música de amor. Nem música o trauma é tão grande que romântica ele ouve mais. Marcou tanta pessoa que ela não dá mais espaço para nada. Mas tem pessoas que têm um amor só na vida, sofre por aquele amor, depois não conseguem amar mais, né? Também tem esses casos. Existe. Esse personagem não ouve nem música romântica mais. Ele perdeu o encantamento, Perdeu né? totalmente. Pelo amor romântico. Então esse personagem é muito sofrido. E é um personagem construído com base em personagem real. Real. Ai, que legal. Sim. Eu Por gosto falar muito no filme de aqui, história real. a Gene FC falou que logo vem o filme. Essa mulher ainda tem muito sucesso para alcançar. Valeu a todos pelas mensagens. Muito obrigado, pessoal que está aí. Denise Pitt mandou aqui, parabéns a todos. Foi fantástico hoje. Parabéns, Priscila. O sucesso só acontece se você tirar os sonhos do papel e tornar real. Você foi e daí tem a continuação aqui que eu vou ler aqui no chat aqui. O sucesso, você tirar os sonhos do papel. Você foi e é guerreira. Muito obrigado, Denise, pela mensagem. Muito obrigado a todos. A literatura é uma forma também de exorcizar o sofrimento e a dor. Foi libertador. Assim como as artes, de uma forma geral, né? Sim. Foi libertador. Seja para filmar, seja para dançar, seja para celebrar de outra forma que seja qualquer criação artística. Existe a Priscila antes do livro, Sobrevivente de Mim, e existe a Priscila depois. Reescrever minha história, reviver memórias, me fez perceber muitas coisas e amadurecer em vários aspectos, principalmente em relações que eu cortei sem assim, ressalva, sabe? Sem medo de, ai, meu Deus, eu não converso mais com fulano. Não, graças a Deus, não tenho mais vínculo. A Priscila de hoje, se encontrasse a Priscila do passado, o que você diria para a Priscila do passado? Vem aqui que eu vou te abraçar. Eu ia dar um abraço naquela menina, porque eu era só uma menina, né? Hoje eu sou uma mulher de 40 anos, mas eu era uma menina de 18 anos quando eu perdi o meu pai. A gente celebra histórias como a sua, encontradas tanto no Brasil como no exterior. Mas eu acredito que no exterior as histórias assim ganham mais projeção, histórias vividas de estrangeiros que vivem aventuras de vida, aventuras no sentido, né, geral. Sim. Você contando a sua história para mim, eu lembro de um escritor chamado Dostoiévski, que também esteve encarcerado, durante 4 anos, e usou o período do encarceramento para escrever um livro que é um clássico, Recordações da Casa dos Mortos. Em outra tradução também, ele é dita como Escritos da Casa Morta. Olha que título, entendeu? Então são sempre dores que podem levar a uma literatura densa, intensa, de aprendizado e de alternativa sobre, ou seja, apesar do fundo do poço, há sempre uma abertura para a gente, pela qual
se possa lutar. Foi o que eu pensei. É. O que eu vou fazer com assim, tudo que me aconteceu, com tudo isso? Vou fazer arte. Né? A gente começou com um livro e a gente tem muitos projetos ainda do audiovisual que está vindo por aí. Um documentário, uma cinebiografia. Então, tem outros livros também que estão chegando. Vou fazer arte. Você disse que tem outros 2 livros. Sim, É outros isso? 2 livros para ser escritos ainda. Para serem escritos, Sim. são projetos, então. São projetos. Nessa área mesmo de memórias ou em outra área? Tenho de memórias, que eu quero escrever o livro pela ótica da minha mãe, como se fosse minha mãe contando a mesma história. A versão dela. A versão da minha mãe. Entendi. E também quero escrever um livro que fala sobre a redução de danos, mas uma parte mais técnica, trazendo estudos, sobre o tratamento da cannabis. Testemunhos. Exatamente. Quero esse próximo, eu creio que vai ser o da redução de danos. E dessa forma, tanto nos contatos pessoais que você faz, como por meio da escrita, você tem a noção, o conhecimento de que assim também está ajudando outras pessoas. Sim, sim. Eu fico muito feliz quando alguém se identifica com alguma parte e fala, nossa, a pessoa que falou para mim, que mexeu muito comigo, eu tô refletindo sobre a forma que eu trato a minha filha, né, lendo o seu livro, assim. Então, eu fico muito feliz que o livro tá tocando as pessoas, né, em lugares, assim, que eu mesma não imaginava, né, relação mãe e filha, pai e filho, irmão, assim, amores. Então, eu tô muito feliz com o resultado. Uma pergunta, o que trouxe você para Sorocaba? De Minas, de Uberaba para Sorocaba? A vida, destino. Não foi nada assim... Projetado, planejado. Foi o acaso. Foi por acaso. Eu estava em Biúna. Aí de Biúna a gente veio pra cá. Eu aluguei um kitnet próximo aqui. Sabe a Ponte Pinheiros? Ali não tem a tapeçaria? Então eu aluguei um cômodo ali em cima da tapeçaria. Era um cômodo com banheiro. Tinha que pular o vaso para tomar banho. Banheiro estreitíssimo, assim. Entrei pra dentro com um saco de gelo, uma caixa de isopor e um colchão de ar. E o amor da minha vida e a vontade de vencer. E a coragem, né, também, pra enfrentar. Eu lembro que no primeiro dia, assim, que amanheceu, que eu abri a janela, assim, o trânsito ali da Ponte Pinheiros, eu olhei e falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Que ano que era? 2013. 2013. Dia 1º de janeiro de 2013. Era o começo de um ano mesmo. Um saco de gelo, uma caixa de isopor e um colchão de ar. Mais nada. E o meu amor. Antes da gente encerrar aqui, eu queria fazer uma pergunta aqui que o Pitácio mandou. Pergunta para Priscila o que ela falaria para Jesus se ela pudesse encontrar com ele. Eu iria falar muito obrigado por não ter me abandonado, por ter segurado na minha mão e me trazido até aqui. Porque sem Deus, eu não chegaria aqui também, sabe? Porque em diversas situações na rua ali de violência, de risco de morte iminente, né? Que eu estava passando, a única coisa que eu pedia para Deus era não deixa eu morrer desse jeito, dessa forma. Eu tinha muito medo de morrer assassinada ou na droga, sabe, violentada. Então, quando eu percebia que eu estava passando risco iminente de morte, eu só pedia para Deus não me deixar morrer daquele jeito, que eu não queria morrer daquele jeito. Então, acho que Jesus esteve comigo o tempo todo. Foi ele que no poço estendeu a mão para você. Exatamente. Assim, porque eu conversava muito com Deus. Eu converso muito com Deus. Eu não sou religiosa, mas eu tenho muita fé. Não sou aquela pessoa que vai na igreja, mas eu tenho muita fé. Eu falo com Deus o dia inteiro. Nós conversa, nós ri, nós briga. Então, assim, eu tenho uma intimidade com Deus muito grande, muito grande. Ele tá na minha vida o tempo todo. E na época das ruas também não foi diferente. Ele sempre esteve ao meu lado. Sempre. Disso eu tenho certeza. De que Deus sempre esteve comigo. Sim. Agora, eu peço, por favor, que você faça as suas despedidas, olhando para essa câmera, ao público, deixa do seu contatos seus, onde encontrar seu livro, Sobrevivente de Mim. O livro, nós temos algumas plataformas digitais, que é a Amazon, está disponível na Amazon, o livro físico. Temos também a Shopee e o link da editora Codal. Vocês podem contactar também pelo Instagram, Priscila Santos PP, que tem gente que põe PP, né? Priscila Santos PP, pelas redes sociais também. Quero agradecer também todo mundo que assistiu, que fez a pergunta, que está torcendo por mim, os meus amigos, minha família que tem me ajudado, as pessoas que não me conhecem, mesmo assim estão torcendo por mim. E muito obrigada a todos. É só gratidão, você tem que agradecer mesmo. Muito obrigada. E aí, Lucas? Bom, e o tempo voa, né, Araújo? Como passa rápido, né?
Eu queria agradecer a todos pela presença, a nossa audiência, agradecer a Priscila Obrigada. por estar aqui, contar a história dela, história muito emocionante. Queria agradecer também a toda a equipe aqui do Estúdio 48, o Leandro Mozart, o Pudim. Queria agradecer a todas as pessoas que curtiram, comentaram e convidar a todos a se inscrever no Estúdio 48, seguir as redes sociais, Instagram, TikTok do Pense Comigo Podcast e do Estúdio 48. Muito obrigado a todos e até o próximo programa do Pense Comigo Podcast. Valeu, pessoal. E o meu agradecimento é a você, porque esse programa existe para você e espero que no próximo programa você esteja aqui de novo com a gente. Fica aqui o meu muito obrigado por tudo. E também complementar que a nossa audiência é o nosso oxigênio. Sem ela a gente não vive. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Obrigado.